Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam tendo uma semana muito boa, muito abençoada, tá? Estamos prontos para mais uma história. Estão prontos também? Então vamos lá. Pegue seu livro e abra no capítulo 6. Hoje nós vamos conhecer uma história nova, tá certo? Nós vamos falar de um povo bem interessante, que apesar de ele ser muito antigo, mas ele ainda persiste hoje com muita força, tá certo? O povo que nós estamos falando é o povo hebreu. Antigamente, eles eram chamados de hebreus, mas depois eles passaram a ser chamados de judeus e israelitas também. Então, hebreu, judeu, israelita é a mesma coisa, ok? Quando você ouvir falar desses três, aí você vai lembrar da história que nós vamos comentar hoje. Alguns aspectos dessa história é conhecida por vocês, sabe por quê? Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada. Essa Bíblia, ela é o livro que os cristãos usam como sua forma de regra e prática, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada, ela levou muitos séculos para terminar de ser escrita, né? Mais ou menos 45 autores, num período de mais ou menos 1.600 anos, né? Então, ela foi escrita. E algumas pessoas, elas perguntam assim, mas como nós podemos ter certeza de que a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus, ela é fiel aos acontecimentos do passado? Bom, primeiro porque nós sabemos que temos um Deus que foi capaz de preservar a sua história e a história do seu povo, né? E depois existiram sempre pessoas inspiradas por Deus, posso dizer também assim, que transcreveram, escreveram, aí aquele pedaço aquele pergaminho, aquele papiro se perdia, mas depois de algum tempo ele era reencontrado e era escrito novamente, sempre com a maior fidelidade. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, realmente, não é? E utilizamos dentro da Bíblia o Novo, ou seja, o Antigo e o Novo Testamentos, tá certo? Para nós cristãos, todos dois têm sentido, todos dois realmente são importantes, tá bom? Mas nós vamos ver um povo que usa somente o Novo Testamento, é justamente o povo hebreu, tá certo? Aqui na página 41, nos fala que os hebreus por muito tempo ficaram conhecidos pelos historiadores como o povo da Bíblia. Mas o povo hebreu, eles só usam o Antigo Testamento. Por que será? Vou dizer para vocês. Porque o Novo Testamento conta a história de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, sacrifício. E os judeus, os hebreus, na verdade, eles não acreditam que aquele bebezinho que nasceu naquela manjedoura era o Messias. Então, eles esperam o Messias até hoje. Portanto, para eles, o Novo Testamento não tem sentido nenhum. Então, eles usam somente o Antigo Testamento, tá certo? Mas vamos andar um pouquinho aqui nas páginas do Antigo Testamento. Página 42. Bom, existia um homem que é considerado como a semente do judaísmo, que foi Abraão, tá certo? Abraão, na verdade, ele morava na cidade de Ur, na Caldeia, e um dia ele recebeu um chamado muito especial de Deus. Deus disse para ele deixar tudo e deixar todos, né, toda a sua família, e sair dali de Ur para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E Abraão obedeceu, ele confiou em Deus, né, e ele se mudou para uma região chamada Canaã. Essa Canaã, mais tarde, ela vai ser chamada de Terra Prometida, tá bom? Então, Abraão ficou morando ali, tá certo? E ali ele teve o seu filho Isaac. Mas antes aqui, lembra uma coisa importante. As pessoas daquela região onde Abraão morava eram politeístas. Você sabe o que quer dizer isso, né? Adoravam vários deuses. Inclusive, o pai de Abraão, que se chamava Terá, ele era fazedor de deuses, ou seja, ele confeccionava deuses. E Abraão achava aquilo meio estranho, alguém adorar um Deus que tinha sido feito pelo pai dele.
Talvez por essa sua pureza de coração, Deus então tenha resolvido chamá-lo para uma grande obra que ele tinha, né, para que Abraão pudesse fazer, tá certo? E aí Abraão se mudou para lá, e foi lá que ele teve seu filho Isaac. A gente sabe da história, né? Teve seu filho Isaac. Depois, Isaac também teve seus 2 filhos, Jacó e Esaú, tá certo? Jacó foi aquele que roubou a primogenitura do seu irmão, teve que fugir para não ser morto, né? Ele fez uma coisa muito errada, mas Deus o perdoou e prometeu que ele iria ser pai de uma grande nação. Você pode vir para a página 44. Então, Jacó foi pai realmente de uma grande nação, a começar porque ele teve 12 filhos homens, com as suas mulheres, que eram irmãs, Lia e Raquel, né? Você lembra? E então, esses 12 homens, eles dão origem das 12 tribos de Israel, tá certo? As 12 tribos de Israel. E aí, então, de Jacó nasceu José, que se tornou um governador do Egito, foi vendido pelos seus irmãos e se tornou governador do Egito futuramente, sabe? Você lembra também dessa história. E aí, depois que José morreu, o povo hebreu, ele aumentou grandemente, né? Muitas crianças nasceram e o povo foi aumentando, porque era um povo abençoado, e ele foi aumentando até que o faraó, amigo de José, morreu, né? E então, o faraó que subiu para o trono egípcio, não queria saber de nada de José, de nada que este tinha feito. E começou então a oprimir o povo, para que o povo parasse de crescer. E foi aí que o povo hebreu passou mais ou menos 430 anos sendo escravo no Egito, até que Deus levanta um libertador, que foi quem? Moisés, muito bem. Então Moisés, ele vai tirar o povo do cativeiro egípcio e vai levar de volta para a terra prometida. Lembra? De onde Abraão ficou, né? Ali onde ele morou. Pois é. Então agora Deus leva o seu povo, através de Moisés, de volta para a terra prometida. Mas antes de eles chegarem lá, tem muitas histórias, né? Uma delas é que Deus entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles iriam nortear a vida daquelas pessoas, dos hebreus. O que eles poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer, né? Além dos 10 mandamentos, existiram muitas outras leis que você pode encontrar ao ler a Bíblia, tá bom? E aí depois que Moisés morreu, o povo de Israel, ou os hebreus, passaram a ser liderados pelos juízes, né? Não tinham rei ainda. Esses juízes, dentre eles Sansão, ele foi um juiz que julgou Israel. E depois o povo queria um rei, assim como as outras nações, e Deus permitiu que eles tivessem um rei. Primeiro foi Saul, tá certo? O rei Saul, ele governou nos primeiros momentos de uma maneira correta, como Deus queria que ele governasse, mas infelizmente depois ele parou de obedecer a Deus. Então Deus deu o seu trono, né? Ele morreu e o seu trono foi para Davi, tá certo? E Davi governou mais de 40 anos Israel. Foi um bom rei, um rei que a Bíblia fala que obedeceu a Deus, tá bom? E depois da morte de Davi veio o seu filho Salomão, que também governou Israel, foi o homem mais sábio e mais rico, né, de todos os tempos. E aí então, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão governou no seu lugar. E Roboão, ele foi o causador da divisão das tribos. Por exemplo, o reino de Israel ficaram com 10 tribos. Logo depois eles foram dominados pelos assírios, certo? Os assírios, lembra daquele povo cruel? Pois é. E o reino de Judá, que ficou com 2 tribos, depois de algum tempo, eles foram dominados por Nabucodonosor, tá bom? Até vem aquela história de Daniel, que Daniel foi cativo no meio desse povo, ele e seus amigos, tá certo? Então, gente, séculos mais tarde, a Palestina também foi invadida por Alexandre o Grande, certo? E aí aconteceu algo que ainda não tinha acontecido, que foi a diáspora. O que quer dizer diáspora? Vem da palavra dispersão.
Os judeus, eles vão então se espalhar por todos os cantos do mundo até então conhecido, tá certo? E lá, bem longe, eles vão ficar, tá bom? E depois Deus vai levantar alguém para trazer o seu povo de volta. É o que a gente vai ver em uma outra história, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até outra aula. Tchau!